A mensagem hoje, o tema é "O céu pode esperar". Tema interessante, né? Não sei se vocês conhecem, tem um filme antigo onde Chris Rock, ele faz o papel de um comediante. Ele é um jovem negro de periferia e ele morre num acidente. Ele acorda no céu. O céu pode esperar. E o interessante desse filme é que, na verdade, ele não morre. Não sei se você se lembra disso. Quando ele chega no balcão lá e vamos explicar para ele que ele morreu e ele pede para que revisem a causa dele, aí um anjo lá, eu acho que era um anjo, disse: não, eu vi que ele ia morrer 1/10 de segundo antes dele ser atropelado, eu tirei ele. E é um filme interessante, é um filme velho. Vamos lá, olha só. Você acredita que existe um dia para cada um de nós já determinado por Deus? O que você acha? Você acredita? Já tem um dia certo para cada um de nós? Não, eu não estou perguntando se Deus sabe. Eu quero saber se já está determinado. Ah, sim. Olha só. Vou contar uma história para vocês. Por mais que às vezes a gente tente, a pessoa vai embora, não é isso? Eu lembro a história de um homem que ele era um jovem médico no interior de Goiás. E é naquele lugar onde as famílias recebem visita dos médicos, sabe? Uma família muito tradicional de classe média baixa. Eles tinham um avô que já estava beirando os seus 95 anos de idade. E eles tinham muito cuidado com o avô porque era uma pessoa muito querida. E eles tentavam prolongar a sua permanência na terra o máximo que eles podiam. E ele tinha um hábito de fazer a fezinha dele, ele jogava na loteria, todo mês. Mas quem conferia os números era a filha mais nova. E descobriram que o vovô tinha ganhado na loteria, que estava acumulada, fazia 3 jogadas, eu não sei como é que chama, 3 sorteios. 3 sorteios. Era uma bolada como nunca antes na história. E eles pensaram, se o vovô souber que ele ganhou esse dinheiro, ele vai morrer. Como é que a gente conta para ele? Como que você contaria? Então eles tiveram uma ideia. Como era uma comunidade muito conservadora, o médico da família, o Dr. Ricardo, um jovem de 30 e poucos anos, convidaram para que ele viesse dar a notícia para o vovô. Explicaram a situação. Doutor, já vem aí com todos os equipamentos e conta para ele. Mas conta com cuidado, porque senão ele não vai aguentar. O sonho dele era ganhar na loteria. O doutor entra no quarto, pede para ficar sós com ele, começa conversando, já coloca o medidor de pressão e começa a fazer... Vai conhecendo o terreno, né? Ele pergunta para ele, chamava de vovô, era conhecido como vovô. Vovô, o senhor costuma fazer fezinha, não faz? Ele falou, faço. E o senhor viu que está acumulada, né? Falei, ah, tá. É muito dinheiro, não é? É muito dinheiro. O médico com muito cuidado. Ele não queria a responsabilidade de matar o vovô. Então ele pergunta para o vovô a estratégia que ele usa. Vovô, se o senhor ganhasse essa bolada que está lá, é muito dinheiro, não é? Não sei nem quanto está. O que o senhor faria? Vamos imaginar. A ideia dele é que o vovô começasse a imaginar, se acostumar com a ideia do dinheiro. O que o senhor faria? Aí o vovô disse, olha, é muito dinheiro. Mas eu vou falar uma coisa. Doutor, o senhor tem sido tão bom para minha família que eu daria metade para o senhor. O médico morreu. Não era para ser engraçado. O médico caiu duro. Eu trouxe esse tema, essa brincadeira, peço perdão aos irmãos pela brincadeira, mas abra suas Bíblias ou coloca aí NVI, tá? Filipenses, capítulo 1, 23 e 24. Filipenses, capítulo 1, 23 e 24. Vanessa. Vamos ler juntos? Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo.
Queridos, essa mensagem que eu vou trazer para vocês hoje, o céu pode esperar, eu vou apresentar a vocês 3 perguntas e uma de bônus, tá? 3 perguntas e uma de bônus. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte, eu já comecei dando spoiler. Há um tempo determinado para a nossa morte? A maioria diz que sim, né? Há um tempo. Vocês sabem que é comum em algumas reuniões, principalmente encontros fúnebres, a seguinte frase. Alguém diz assim: quando chega a hora de alguém, não há nada que possa mudar isso. Já ouviu essa frase? Talvez às vezes com alguma variação. Quando chega a hora, não tem nada que a gente possa fazer. Chegou a hora dele. Por que ele foi? Porque chegou a hora. É uma frase que a gente usa até para consolar às vezes as pessoas. Irmão, não fica assim, a hora dele chegou, o número dele foi chamado. Não é assim que se fala? Eu quero dar a você a oportunidade de se unir a mim nessa mensagem, interpretando esse texto. Coloca para mim aí, por favor, Salmo, tudo NVI, tá? Salmo 139, verso 16. Como que você entende esse texto? Salmo 139, pensa aí comigo. O texto diz assim: os teus olhos viram o meu embrião todos os dias. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como que você interpreta esse texto? O que você entende? Entende que é isso mesmo? Os nossos dias estão determinados? Há um livro em algum lugar onde está nesse livro marcado o dia da nossa morte? Será que é isso? Daniel disse, ele vê tudo e sabe tudo. Ele vê tudo e sabe tudo. É isso aí. Queridos, olha só. Muitas vezes nós lemos textos e tiramos o texto do contexto e a gente vai fazendo afirmações importantíssimas sem considerar o contexto daquele texto. E esse é um texto clássico que as pessoas dizem: olha, tá vendo? Os nossos dias já estão determinados por Deus. Será que é isso que o autor do Salmo está querendo dizer para nós? Vou dizer para vocês o seguinte, que na teologia, quando nós falamos dos atributos de Deus, que são qualidades ou características atribuídas a Ele, existem atributos que são divididos em 2 categorias, que são os atributos comunicáveis e os atributos não comunicáveis. São atributos que Deus compartilha com a gente e atributos que Deus não compartilha conosco. Quais são os atributos que Deus compartilha conosco? Que é a bondade, o amor, a misericórdia, a graça. Mesmo não sendo deuses, nós sabemos amar, nós sabemos ter misericórdia, nós sabemos ter paciência, porque Deus comunica esses atributos conosco. Agora, quais são os atributos incomunicáveis de Deus, que só Ele tem? São aqueles atributos como, por exemplo, a onipotência, a onisciência, a onipresença, a imutabilidade e a eternidade. Ele não compartilha isso com ninguém. É dele. Quando você lê esse salmo, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Presta atenção nesse texto. Os teus olhos. O olho de Deus é igual ao nosso? Deus tem olho, Deus tem globo ocular, Deus tem retina. Livro. Deus tem um livro. Poxa Deus, na era da informática o senhor ainda usa livro, por que o senhor não usa um repositório na nuvem? Por que o senhor usa livro? Eu vou mostrar para vocês como a gente interpreta errado o texto. Esse salmo, e esse verso em particular, ele tá cercado por informações que nos mostram a intenção do autor. Então vamos lá. Olha só esses versos, o Salmo 139. Do verso 1 ao verso 4, ele diz assim: o Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu já sabes inteiramente, Senhor. Qual atributo de Deus está sendo manifesto aqui? Onisciência.
Deus sabe todas as coisas. Essa é a intenção do salmista. Ele está dizendo que não existe nada que esteja oculto a Deus. Ele sabe quando eu sento, quando eu levanto, quando eu trabalho, quando eu descanso. E antes mesmo que a palavra chegue na minha boca, Deus já sabe o que eu vou dizer. Agora olha o verso 3 e o verso 14. O verso 3 diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e teceste no ventre de minha mãe. O verso 14: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disto tenho plena certeza. Está falando do poder de Deus de criar, de dar vida. Está falando da onipotência de Deus. Só Deus pode dar vida. Nenhum cientista, por mais capaz que ele seja, pode gerar a vida. Só Deus pode fazer isso. Aí nós chegamos à onipresença. O verso 7, 8, 11 e 12 dizem: Para onde poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá está. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilha como o dia, pois para ti as trevas são luz. Onipresença. Deus pode estar em todo lugar. Não existe lugar onde Deus não possa estar. Mesmo quando as trevas vêm sobre nós. Onde está Deus? Deus está. Onde está Deus na minha dor? Deus está. Onde está Deus no meu luto? Deus está. Portanto, queridos, quando nós lemos o verso 16, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Ele não está afirmando para nós que Deus determinou o dia que nós vamos morrer. Entenda o que ele está dizendo. Esse texto está dentro, como se fosse, imagina como se fosse uma canção, onde há notas, onde há uma introdução, onde há um refrão, onde há um final, e há uma escala harmônica, e dentro dessa escala existe esse texto, que está afirmando que o nosso Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele sabe o dia da nossa morte. Mas o texto não está afirmando que Deus determinou o dia da nossa morte. Vocês entenderam? Olha só. Essa ideia, eu estou citando agora o livro. Esse determinismo divino, e por isso eu quero dizer que Deus determinou, e um fatalismo absoluto tem prejudicado muitas pessoas, e por conta disso elas não se preocupam em cuidar da sua saúde. Isso implica que elas acreditam o quê? Não importa o que eu faça, meus dias já estão contados, já foram determinados por Deus. Quer eu coma bem, quer eu coma mal. Quer eu me cuide, quer eu não me cuide. Eu não preciso ser sensato, eu não preciso cuidar, porque eu estou nas mãos do Senhor. O Senhor sabe o dia que eu vou morrer. Esse determinismo, ele tem sido um problema na vida dos crentes. Aí eu vou fazer uma outra pergunta para você. Você acha que existe na Bíblia alguém que tenha sido recolhido por determinação de Deus antes do seu tempo? Acha que sim? Olha só, Gênesis capítulo 5, verso 24, diz que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Sim. Existe na Bíblia exemplo de pessoas que tiveram a sua vida abreviada, foram recolhidas por Deus. Esse mesmo texto na NVT, em vez de dizer, pois Deus o havia arrebatado, diz, pois Deus o levou para junto de si. Na Bíblia nós vemos que Enoque, ele foi recolhido por Deus, sim, mas isso não significa que isso seja uma regra normativa para todos os outros seres vivos. Está vendo, irmão? Que na Bíblia está dizendo que Deus levou Enoque. É Deus que faz isso. Queridos, isso não é uma regra normativa. Não é para mim, para você, para todos os homens na face da terra. Deus pode fazer se Ele o quiser? Claro que Ele pode, Ele é Deus. Mas as Escrituras, elas precisam ser compreendidas. Não é uma regra. Então, existe na Bíblia, sim, exemplo de pessoas que foram levadas, tiveram o seu tempo na terra abreviado por vontade de Deus.
Agora eu vou fazer outra pergunta. Você acredita que a Bíblia mostra a possibilidade de que alguém venha a morrer antes da hora dela? O que você acha? Antes da hora dela ir. Você acredita que a Bíblia apresente a possibilidade de que alguém morra antes do tempo certo? Sim ou não? Sim. Isso. Vamos lá, olha só. Eclesiastes 7,17. Olha só. Eclesiastes 7,17 diz assim: não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? Queridos, a Bíblia está dizendo que é possível que alguém morra antes do tempo. Isso quer dizer que nem sempre as pessoas que morrem naquele dia, naquela semana, naquele mês, deveriam ter morrido naquele dia. Vocês estão entendendo? Em outras palavras, algumas pessoas sim têm a sua vida abreviada e deixaram esse mundo antes da hora que deveriam. Poderiam ter vivido mais. Poderiam ter feito mais. Ah, foi embora, mas foi Deus que quis. Não! A menos que o próprio Deus diga isso a você, revele isso a você, nós não temos como afirmar que alguém foi levado. E agora eu quero tocar numa parte muito sensível. Talvez você na sua família, você se lembre de alguém que foi levado, não por impiedade, não por tolice, por alguma outra razão, mas definitivamente foi antes da hora. Por isso, por essa razão, talvez alguns maridos tenham deixado suas esposas antes da hora necessária. Talvez algumas esposas tenham deixado seus maridos cedo demais. Talvez alguns pais tenham deixado seus filhos muito antes do necessário. Talvez alguns filhos tenham também deixado seus pais contrariando a ordem natural das coisas. Abreviaram seu tempo. Algo que eles fizeram ou deixaram de fazer fez com que o tempo de vida deles fosse abreviado. Minha mãe faleceu com 53, 54 anos, mais ou menos isso. 53, 54 anos. Quem aqui está na casa dos 50? Faz assim. Um monte de gente jovem. Um monte de gente jovem. Aí alguém vai dizer, não, Leandro, sua mãe foi porque Deus quis. Porque Deus quis. Será? Quando a Bíblia revela que nós podemos morrer antes do tempo, ela nos mostra que o tempo da nossa partida pode sim ser abreviado. Porém, amados, isso não quer dizer que o nosso tempo aqui na terra ele é abreviado por conta da vontade de Deus, mas pode ser exatamente por conta da nossa falta de zelo e a nossa falta de cuidado com aquilo que Deus tem dado para nós. Eu vou pedir que eles coloquem um vídeo agora. Aquele vídeo lá, Brunão? É um vídeo bem curtinho para que você preste muita atenção. Dá uma olhadinha nesse vídeo, por favor. Esse é um vídeo de utilidade vital. Como serão os seus 10 últimos anos de vida? Será que você vai ser rápido bastante para um jogo, uma aposta de corrida com seu neto? Forte o bastante para abraçar a cada momento? Levar comida à boca uma necessidade ou uma brincadeira? Você vai envelhecer com vitalidade? E eu digo isso para você que está nos 40 anos. Ou vai envelhecer com doença? E se eu te disser que a grande escolha sobre isso vai dos seus 30 aos 40, e aos 40 você tem praticamente a última chance? É sua hora de decidir, exatamente agora. Como é que será a nossa velhice? É culpa de Deus? Como será a nossa velhice? Quem de nós vai ter condições de segurar os nossos netos? E quem de nós vai aguardar o neto vir visitar no hospital? Quem de nós vai poder levar o netinho num parque público para brincar? E quem de nós vai ficar curtindo fotos do neto,
em casa porque não pode sair da sala. Segunda pergunta. Será que as nossas escolhas podem aumentar ou diminuir o nosso tempo de vida? Pois é. Eu vou trazer para vocês dois contextos. Um, de um texto que é Deuteronômio, que é um texto que está debaixo da dispensação da lei. Um texto que foi escrito aproximadamente em 1406 a.C., escrito por Moisés na sua maior parte. Coloca para a gente aí, por favor, Deuteronômio 30, de 15 a 20. Deuteronômio 30, de 15 a 20. Quero que você lembre-se que essa mentalidade de um povo, 1406 a.C., estava debaixo da dispensação da lei. Tá? Então, o verso 15 diz assim: vejam que hoje ponho diante de vocês a vida e prosperidade, a morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, e andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estiverem para dela tomar posse. Todavia, se o seu coração desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e na qual vão tomar posse, pois depois da travessia do Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Nesse texto, nesse povo, nessa mentalidade, debaixo da lei, a longevidade dos israelitas dependia exclusivamente do quê? Das escolhas que eles forem fazer. Se não, Deuteronômio também 4:40 diz: obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com os seus descendentes, para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dará para sempre. Da mesma forma, também Salomão, que assumiu o trono de seu pai, olha só, primeiro livro de Reis, capítulo 3, verso 14, diz: e se você andar pelos meus caminhos e obedecer os meus decretos e os meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. E mais um texto debaixo dessa mesma mentalidade, Provérbios 3, de 1 a 2. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Um texto que fala de bênção, de maldição, de vida e de morte, obviamente debaixo de um contexto de lei, mas ele mostra que sim, a atitude dos homens trazia resultado para a sua longevidade. Não era só Deus. Não é só Deus que aperta o botão lá e fala, esse vai, esse fica. A maneira como eles respondem ao relacionamento com Deus iria influenciar o tempo de vida deles na terra. Aí você pergunta assim, mas e o Novo Testamento? E a dispensação da graça? Será que cessou isso? Então vamos lá. O apóstolo Paulo escreve Efésios capítulo 6, verso 2 a 3, diz assim, esse texto bem conhecido: honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Está vendo como as nossas ações, as nossas práticas, aquilo que observamos ou ignoramos, pode abreviar a nossa vida aqui na terra? Nós temos também o clássico texto de Ananias e Safira, no momento onde a igreja de Atos estava vivendo um momento de novidade. Os discípulos traziam aos pés dos apóstolos dinheiro, traziam recursos para serem compartilhados com a comunidade. Aí tem um sujeito chamado Ananias que vende um terreno
por determinado valor, retém parte daquele dinheiro que já era dele e traz aos pés dos apóstolos, aos pés de Pedro, e fala: está aqui o dinheiro. O que acontece com Ananias? Atos 5:5 diz: ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor se apoderou de todos que ouviam e que tinham o que tinha acontecido. E da mesma forma, a esposa de Ananias, ela vem, não sabendo que o marido havia morrido, traz também, e Pedro a confronta e ela também morre. Debaixo da dispensação da graça, no Novo Testamento. Amados, o apóstolo Paulo, ele vive um dilema. O dilema dele é, dos dois lados ele é pressionado. Eu desejo estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Contudo, é necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com vocês, para o seu progresso e alegria na fé. O apóstolo Paulo está sendo constrangido. O desejo de partir, estar com Cristo, quem não gostaria, não é? Estar com Cristo, mas por outro lado, permanecer na carne. E após alguma reflexão, ele entende que era estratégico permanecer mais tempo na terra. Amados, quem aqui anseia por ir para o céu? Fala assim: quer ir para o céu? Quer ver Jesus? Eu não falei agora. Só para entender, eu não estou fazendo uma caravana, tá? Eu só estou perguntando. Só para vocês ficarem, só para ficar claro. Pô. Não estou organizando a caravana. Porque eu não quero puxar essa caravana. Nós temos a eternidade para desfrutar do nosso pleno relacionamento com Deus. Eu não sei se você faz isso, mas às vezes eu faço isso. Eu sento em algum canto e fico refletindo: como será que é o céu? Eu não faço ideia como que é o céu. E a coisa que mais me empolga sobre o céu, sabe o que é? É Jesus. Eu preciso sentar com Jesus e conversar com Jesus. Viver uma vida ao lado de Jesus, na presença de Deus. Quando eu penso nessas coisas, todos os outros problemas se tornam tão pequenininhos, tão pequenos. Queridos, nós anseiamos estar com Deus na eternidade, mas não precisamos apressar o nosso encontro. Ao contrário, podemos e devemos usar o nosso tempo aqui com sabedoria e intensidade, a fim de darmos frutos a Deus. E por isso nós precisamos aprender como tratar bem o nosso corpo. Precisamos aprender como tratar o nosso corpo. Não apenas com relação, a gente fala de santidade, não apenas com relação à oração, leitura bíblica, comunhão. Nós precisamos aprender a cuidar do nosso corpo enquanto estivermos aqui na terra. Alguém já disse: o cuidado com a saúde pode nos proporcionar não somente mais dias de vida, como também mais... vou ler de novo. O cuidado com a saúde pode nos proporcionar não somente mais dias de vida, como também mais vida em nossos dias. Olha só que belo salmo. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e a perseverança. Como que você tem conduzido a sua vida? Tem conduzido a sua vida de maneira responsável? Tem? Você tem sido cuidadoso com a sua vida? Ah, pastor, eu vou morrer mesmo? Pelo menos vou morrer feliz, vou morrer de barriga cheia. Como é que você tem tratado as oportunidades que Deus tem dado a você de viver uma vida melhor? Como você tem tratado isso? Muitas vezes Deus nos revela, amados, através de conversas informais com pessoas, porque gente de igreja acredita que Deus só fala através de homens e mulheres no púlpito, quando vem seguido de palavras assim diz o Senhor. Às vezes você está sentado com um amigo, ele está dizendo: olha, toma cuidado, isso aí não faz bem para você. Às vezes é o Senhor falando com você, é Deus falando com você. Há uns 20 anos atrás, foi a primeira vez, vocês lembram do pastor Shed, né? E a primeira vez que ele veio na minha casa, uns 20 anos atrás, mais ou menos,
Eu morava aqui na Vila Medeiros, do lado da Mary ali. A Mary ali. Lembra da Mary? A casa das baratas. Tinha tanta barata naquela casa que sem misericórdia. E eu lembro que ele chegou do aeroporto, ele ficou em casa, eu botei ele para dormir lá, eu tinha que resolver algumas coisas. No dia seguinte, ele acordou 8 da manhã, ele abriu uma Coca-Cola e já mandou para dentro. Eu falei, eita! E aí eu falei assim, ô Chad, deixa eu fazer uma pergunta para você. Ele falou, qual? Quanto tempo, se você pudesse optar, quanto tempo você gostaria de continuar servindo a Deus e ir pregando o evangelho? Ele falou, até a minha velhice. Eu falei, então para de tomar Coca-Cola de manhã. Principalmente de manhã. Rapaz, nem meu carro ia aguentar aquela Coca-Cola de manhã. Não, eu fiquei constrangido, mas depois ele falou, não, obrigado. Às vezes Deus está falando com a gente. É como Caim, por exemplo. Lá em Gênesis 4, de 6 a 7. Deus sabia o que Caim ia fazer. E olha o que o texto diz. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Porque se transformou o seu rosto. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba, olha só, o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Queridos, sabe aquela pizza? Sabe aquela massa? Aquele doce? Quem aqui é pré-diabético e tem diabetes, sabe? Eu estou no time do pré-diabético, tá? Talvez um dia a gente faça uma competição, os pré com os diabéticos, né? Igual antes era solteiro e casado. Está à porta. Você não deve deixar que os seus desejos te dominem, mas sim, você deve dominar os seus desejos. Deve sujeitar o seu corpo, esmurrar o seu corpo. Não seja vítima dos seus desejos. Você vai dizer assim, pastor, você resolveu tudo isso? Ixi, irmão, é duro. Faço o que eu falo, mas não faço. Eu estou aprendendo. Eu estou só diante da graça e da misericórdia. Mas desde que nós começamos a tratar desse assunto, isso tem sido importante para mim, caindo e levantando. Eu sei que daqui a pouco eu estou mais firme do que fraco. Mas eu e minha esposa já nos unimos. A minha esposa falou, não, o pastor falou, está sendo usado, ela falou isso, o pastor está sendo usado por Deus para mudar a nossa vida, então vamos abraçar. Eu falei, calma, Silvio, não é assim. Vamos ver se ele está certo mesmo, vamos fazer um concílio aqui. Mas é isso, né? Ela cortou a pizza, mas Deus é tão bom que outro dia eu fui no encontro de casais, adivinha o que tinha lá? Eu falei, Silvio, é Deus no nosso caminho. Tava lá, lembra? É Deus mandando maná para nós no deserto. Eu queria trazer dados mais específicos, mas eu não tenho, mas eu me lembro de uma pesquisa que foi feita com os norte-americanos, acredite vocês. Eles fizeram uma pesquisa entre os americanos que estavam no hospital com problemas pulmonares por causa do tabagismo, por causa do cigarro. E pegaram aqueles que estavam no estado crítico. E disseram pegaram 10 pessoas, falaram assim, olha, se você não parar hoje de fumar, se você não parar hoje, você vai morrer. Certeza, não é um palpite, certeza. Adivinha quantos deles pararam de fumar? Só um. Somente um. Aqui no livro tem um texto que eu quero ler para vocês, escrito pela Denise Portugal, no seu livro Start para o Bem-Estar. Ela diz assim: costumo dizer que não somos donos do tempo. Ninguém sabe o dia de amanhã. Só sabe que vai morrer um dia. Não é porque sou saudável que vou viver mais ou menos. Existem algumas probabilidades, quando se é saudável, de que tenha menos riscos de contrair doenças. Porém, uma coisa é certa: minha qualidade de vida será melhor, independentemente de quantos anos vou viver. Se eu viver 10, 20 ou 50 anos, terei certeza de que fiz minha parte com relação ao meu corpo. E você, o que está fazendo com o seu tempo? Como é que você está cuidando do seu corpo? Você sabe, essa pergunta bônus que eu vou fazer agora, estou terminando já, tá? É isso mesmo. Qual é o lugar mais rico na face da Terra? O que você acha? Pode falar. Qual é o lugar mais rico?
Estados Unidos? Qual é o lugar mais rico, na sua opinião? Alguém tem outra opinião? Não, Sandoval, qual é o lugar mais rico? Rico? Sim. Tem outros mais. Alguém tem uma opinião diferente de todas essas? Em sua casa? Eu vou fazer uma visita lá, hein? O pastor veio orar pela irmã. A almoço está na mesa? Amados, o lugar mais rico do mundo é o cemitério. É no cemitério que estão as invenções que nunca foram conhecidas, as ideias que nunca foram realizadas, os sonhos que nunca foram alcançados, viagens que nunca foram feitas, planos que nunca foram executados. Com certeza, o cemitério é o lugar mais rico do mundo. Eu quero encerrar com um texto, e eu não vou pedir para você colocar aí, apenas ouçam com carinho. Apocalipse diz: então vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existia. Preste atenção, não converse, por favor. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Um dia nós vamos experimentar isso. Nós não temos ideia de como será. Maravilhoso. Mas lembre-se, o céu pode esperar. Não precisa ser hoje. Seus filhos precisam de você. Seu marido, é duro de admitir, a gente precisa de vocês. Precisa, né? Não deixa ela saber não, né, Chiquinho? Esposas. Os maridos precisam das esposas. O céu pode esperar. Que Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus. Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar? Que isso possa produzir em você transformação, viu, gente? Mudança. Querido Pai de amor, obrigado pela explanação da sua palavra, obrigado, Senhor, pelos textos sagrados, obrigado pelo livro que nós temos utilizado, obrigado pela visão que o Senhor tem dado ao nosso pastor, de nos orientar, Pai, por caminhos tão incríveis, Senhor. Com certeza o Senhor tem usado para abençoar as nossas casas. Pai, eu sei que muitas vezes nós somos vítimas não, somos sujeitos a nosso desejo, a nossa vontade. Queremos pedir que o Senhor fortaleça a nossa vontade contra aquilo que faz mal para nós. Ajuda-nos, Senhor, a apartar de nosso corpo, da nossa vida, dos nossos hábitos, aquilo que vai abreviar a nossa vida aqui na terra, Senhor. Continua, Senhor, fortalecendo essa igreja. Eu dou glórias ao Senhor, porque o púlpito dessa igreja é um púlpito comprometido com as ovelhas de Jesus. Não é mercado, ninguém aqui vende Jesus. Não estamos preocupados com mensagens populistas que vão agradar a B ou C, mas estamos comprometidos com o Senhor e com mensagens que vêm trazer confrontação, Senhor, à nossa vida, para que possamos servi-lo e servi-lo melhor e com mais dias, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.